Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sala da Fonotrade. E hoje nós temos um meeting de gagueira com o tema Bases na Fonoterapia, com a nossa querida equipe do Instituto Brasileiro de Fluência. Todos muito bem-vindos. Muito obrigada, boa noite a todos. E para palestrar, né, vamos apresentar a nossa querida Annelise Junqueira Bonen, licenciada em Música pelo Instituto de Artes da UFRGS, mestre em Fonoaudiologia pelo Ithaca College USA, de 1979, é doutora em Letras, área de Estudos em Linguagem, Linguística Aplicada pela UFRGS, também, 2009, com a tese intitulada Estudo das Palavras Gaguejadas por Crianças e Adultos, caracterizando a gagueira como distúrbio de linguagem. Tem experiência clínica na área de fluência e seus distúrbios em consultório de fonoaudiologia desde 1980. Atualmente é presidente do Instituto Brasileiro de Fluência, IBF. Astrid Moreira Ferreira, fonoaudióloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1991, mestre em distúrbios de comunicação pela Universidade Católica de São Paulo, 2000, com a dissertação intitulada Produção de Sentido sobre Comunicação do Executivo, uma investigação fonoaudiológica. É doutora em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem, 2019, com a tese intitulada Estudos para uma proposta de feedback de suavização e prolongamento da fala da pessoa que gagueja. Tem 25 anos de experiência clínica na área de fluência e seus distúrbios em consultório de fonoaudiologia. É diretora científica do Instituto Brasileiro de Fluência, IBF. Cristiane Caete de Oliveira, fonoaudióloga pela Universidade Sagrado Coração, 1989, mestre em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1996, com a dissertação intitulada Aspectos Temporais da Fala Fluente de Gagueira, Avaliação Aerodinâmica Acústica. É doutora em Ciências Biológicas e Genética pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com a tese intitulada Gagueira Familiar, Aspectos Fonoaudiológicos e Genéticos. Tem 28 anos de experiência clínica na docência e na pesquisa na área de fluência e seus distúrbios. É colaboradora do Instituto Brasileiro de Fluência, IBF. Mirela Polini Caputo, fonoaudióloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017, com dissertação intitulada Gagueira, relação entre grau de severidade com características vocais e configuração do trato vocal. Tem 15 anos de experiência clínica na área da fluência e seus distúrbios em consultório de fonoaudiologia. É colaboradora do Instituto Brasileiro de Fluência, IBF. Então, hoje, nós temos o nosso meeting de gagueira, base da fonoterapia, e para moderar o nosso encontro, vou convidar a doutora Cristiane Caete de Oliveira, e a quem eu passo a palavra. Muito obrigada, Alegra. Boa noite a todos, né? Boa noite você, fonoaudiólogo, estudante de fonoaudiologia que deseja aprimorar sua prática clínica na terapia de pessoas que gaguejam. Agradecemos a sua presença nesse meeting. Obrigado, Alegra, pelo convite. É um prazer enorme dividir, né, esse meeting com pessoas amigas que a gente trabalha há anos aí como equipe, e fonoaudiólogas excelentes com uma carga de experiência de anos ao longo dessa jornada na terapia, atendimento de avaliação e terapia das pessoas que gaguejam. Estamos com um grupo lindo de participantes, né? Desde graduandos de fonoaudiologia, já interessados em aprimorar os conhecimentos, conhecer outros professores, isso é muito interessante, pós-graduandos, fonoaudiólogos, especialistas, mestres e doutores. Olha só, um grupo diverso e muito interessante. Nós estamos super gratos à sua presença neste meeting. Eu, Cristiane, junto com a Alegra, da Fonotrade, Annelise, Astrid e Mirela, organizamos esse meeting em comemoração à DIAG, ao Dia Internacional de Atenção à Gagueira.
Nesse meeting especial, vamos discutir sobre as bases da fonoterapia na gagueira. Essa temática tem sido alvo de muitas discussões por parte do fonoaudiólogo, uma vez que nem sempre o profissional aprende esse conteúdo no curso de graduação e frequentemente se forma sem ter tido a experiência de avaliar ou de realizar a terapia fonoaudiológica com uma pessoa que gagueja. No entanto, na sua prática clínica, seja no atendimento público, seja no atendimento privado, se depara com muitos pacientes que gaguejam. Por isso, nós vamos inicialmente conversar com a doutora Annelise sobre os conhecimentos necessários que você precisa ter para planejar e desenvolver sua terapia presencial ou teleterapia com crianças, adolescentes e adultos que gaguejam. Obrigada, Annelise, por sua presença. Olha, eu estou muito feliz e honrada de estar aqui nesse nosso segundo ou terceiro meeting, já nem me lembro, acho que terceiro, né? Com essa ideia. Estamos no mês da gagueira, temos tido muitas atividades, eu acho que o pessoal já está começando até a cansar de tantas lives que se tem feito durante esse período. Mas é uma delícia poder estar junto com esse grupo do IBF, que já trabalha junto há tanto tempo. O IBF e a Fonotrade têm essa parceria e a gente está configurando hoje no país um ensino na área dos distúrbios de fluência, que está sendo, como a Cris já disse antes, é uma necessidade, já que nós temos mais de 46 mil fonoaudiólogos no país e apenas 20 e poucos, ou 27, 28 especialistas na área. Para uma população de 1% de pessoas que gaguejam, tem aí mais de 2 milhões de pessoas, adultos, esperando por um fonoaudiólogo que de fato saiba como fazer isso. E é importante porque hoje ainda, só para fazer um comentário, eu tive um embate com um plano de saúde aqui da cidade, porque assim, por que uma fonoaudióloga tem que ser especialista em gagueira? Então eu perguntei para o senhor lá da administração se ele precisava, quando ele estava com dor de cabeça, se ele ia por acaso num ortopedista ver o dedão do pé, porque assim, não tem cabimento as pessoas acharem que tem especialidade em todas as áreas, dentro da fisioterapia, da odontologia, da medicina, da própria psicologia, por que não teremos especialidade dentro da fonoaudiologia? Então, são mudanças que a gente vem gradativamente conquistando, difíceis, árduas. Fizemos a especialidade em fluência, que foi regulamentada agora em 2017, apenas 3 anos atrás. E é por isso que a gente está feliz de estar aqui, porque planejamos cursos cada vez mais arrojados, com cada vez mais ideias novas, a gente está absolutamente em cima de todas as publicações que vão acontecendo. Então, Cris, é isso mesmo, temos que estar aqui. Muito obrigada. Que bom, Annelise, é verdade, até por isso, né, porque a semana passada foi cheio de live, a gente resolveu postergar um pouquinho para o fonoaudiólogo dar uma respirada e aproveitar mais esse momento. Muito bom, Annelise. E sobre os objetivos da terapia fonoaudiológica da gagueira? Todos os pacientes vão atingir os mesmos resultados terapêuticos? Você poderia comentar um pouquinho? Porque eu acho que isso gera um certo desconforto e uma frustração para o fonoaudiólogo, né? Porque a gente sabe muita coisa da gagueira, é um grupo bastante heterogêneo e às vezes ele fica em dúvida, às vezes frustrado até pelo resultado terapêutico que obteve. Você pode comentar um pouquinho sobre isso para a gente? Muito obrigada. Claro, imagina. Objetivos terapêuticos devem ser desenhados e desenvolvidos para especificamente cada pessoa que gagueja, seja ela uma criança pré-escolar ou uma criança escolar, adolescentes e adultos. Por que isso? Porque é simples, quando a gente pensa no raciocínio lógico bem linear, não existem duas pessoas iguais, consequentemente não teremos duas gagueiras iguais. Porque cada um tem, embora todos nós falemos o mesmo idioma, cada um de nós tem um jeito de falar. Nós temos gente aqui de todos os lugares, inclusive de fora do país, e cada um tem o seu sotaque específico, tem a forma específica do seu grupo geográfico, da sua situação geográfica, né? Não é o melhor, nem pior, nem diferente, é assim que é em cada lugar que a gente está. E por analogia, também não teremos gagueiras
iguais. A gente poderá ter características semelhantes da gagueira, mas as pessoas são únicas. Então, partindo dessa concepção de que ser humano é uma pessoa única e indivisível, a gente tem que ter a ideia de que o processo terapêutico também é único e específico para cada um. Então, as bases que a gente tem para fazer um processo terapêutico começa com uma coisa que se chama conhecimento. Porque o tipo de ideia que eu posso ter, e vocês sabem, vocês vão lá no YouTube da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, fizemos uma live, 2 lives, aliás, conversando sobre isso. Gagueira está no cérebro, não é uma questão de bases emocionais, é uma questão do biodesenvolvimento, do neurodesenvolvimento da criança, tem que ser, vai se estabelecer na infância e tem que ser tratada na infância, porque hoje em dia não tem cabimento a gente esperar para que essa criança fique gaguejando cronicamente para então buscar atendimento. Nós precisamos entender que na literatura hoje ninguém mais discute a questão de que vamos esperar para atender, porque não é assim que se faz. Gagueira é uma condição crônica e se torna crônica se nós, como fonoaudiólogos específicos da área, não tomarmos as providências adequadas para isso. E para isso é que é bom fazer um curso desse tipo, porque é justamente esse o objetivo, da gente entender melhor da onde isso parte, o que a ciência está nos dizendo, porque depois do que a gente entende o que é gagueira, como é que isso está funcionando no cérebro à luz do que conhecemos hoje, e claro que amanhã pode surgir um artigo totalmente diferente, aliás, temos que falar sobre os novos artigos do Dr. Peralmo que vem vindo por aí, e a gente até pode mudar de ideia completamente, mas hoje o que sabemos é que, de fato, gagueira é um distúrbio da fala e da fluência, a fluência é um parâmetro da linguagem, por consequência, gagueira é um distúrbio de linguagem e por isso da fonoaudiologia, não é nem da medicina e não é nem da psicologia, e não que eu não queira médicos e psicólogos conosco, não é isso, mas ele, por ser um distúrbio de linguagem, ele é por excelência da fonoaudiologia. A outra coisa que vem junto, Cris, é que muitas pessoas pensam que fazer terapia para gagueira é que nem fazer terapia para voz ou para distúrbios de motricidade oral, e não é. Não é só fazer exercícios, a gente precisa desenvolver isso que é raciocínio clínico, de entender as individualidades de cada um, as intermitências que a gagueira tem e, consequentemente, as várias facetas de uma gagueira. E para isso a gente precisa estudar, e eu estou adorando fazer isso aqui junto com vocês. Tá certo, muito obrigada, Annelise, por dividir conosco sua ampla experiência clínica na gagueira, e é isso que a Annelise falou, né? Conhecimento atualizado, nós somos um grupo que estamos acompanhando aí a ciência por ano, e cada mês saem vários artigos específicos sobre gagueira, temos revistas, né, científicas específicas sobre o assunto fluência, e nós estamos acompanhando toda essa evolução da ciência, inclusive realizando e publicando investigações científicas. Isso nos faz repensar sobre o nosso agir fonoaudiológico, né? Por exemplo, uma questão prática aí que a gente pode pensar, entendendo que a prevalência da gagueira é maior na fase infantil, nós, né, Annelise, temos que estar preparados para atender essa criança que está chegando na clínica com 2, 3 anos, pré-escolar, e a gente tem visto que antigamente a prevalência falava de 4% a 5%, hoje alguns estudos mostram até 11% ou mais de prevalência de gagueira na fase infantil, ou seja, a clínica, nossa, a procura para gagueira infantil é cheia, eu tenho os adultos e adolescentes, mas eu, como fonoaudiólogo, preciso estar preparado para avaliar, realizar o diagnóstico de forma assertiva, correta, e oferecer a melhor conduta terapêutica. Muito obrigada, Annelise, pois não. Desculpa, só para complementar, e porque essa é a base do nosso curso também, na verdade, e tratar dessas crianças, avaliar essas crianças em teleatendimento, que é o grande desafio que nos foi posto pelo coronavírus e que nos fez crescer enormemente, porque até o coronavírus, o próprio Conselho Federal ainda não havia se pronunciado adequadamente sobre o teleatendimento. Hoje, eu ainda não atendo ninguém presencial no meu consultório, porque a gente tem que ter todos os cuidados que precisa, tanto os sanitários, os cuidados, os isolamentos e que são rigorosamente importantes,
Eu tenho crianças de 2 anos e 2 meses trabalhando comigo, sentadinhos na frente da tela do computador. É fantástico de ver, inclusive, como nós conseguimos evoluir nisso, porque até então também ninguém tinha experiência para fazer isso. A gente teve que construir material, porque não tinha material online para todo mundo, adequado para as especificidades de cada criança. Então, são aprendizados maravilhosos que a gente pode ter, sem dúvida. É isso mesmo. Muito obrigada, Nelise. E Nada. após alguns meses aí que nós temos de experiência nesse atendimento remoto de muitas pessoas que gaguejam, nós queremos compartilhar com você nossos aprendizados. Diante das mudanças repentinas nessa forma de atender de presencial para atendimento remoto, tivemos que desenvolver competências tecnológicas, bem como criar novas estratégias, como a Nelise estava falando, a fim de atingir os objetivos terapêuticos. Então, toda a experiência que a gente tinha no atendimento presencial, nós tivemos que repensar, reinventar, para oferecer essa melhor terapia de forma remota. E neste momento eu convido a Astrid, que investigou em sua tese de doutorado o uso de recursos tecnológicos na terapia da gagueira. Eu gostaria que você, Astrid, nos contasse quais recursos tecnológicos que o fonoaudiólogo pode usar no teleatendimento e que ele tem disponível na sua casa, dentro da sua própria casa, ou na sua clínica, muitos estão atendendo dentro da clínica, no sentido de otimizar a terapia fonoaudiológica na gagueira. Joia, que prazer poder compartilhar um pouco aí desses estudos. A gente tem possibilidades, quando a gente pensa em tecnologia, né, a gente pode até abranger aí, né, a gente tem a tecnologia de recursos que a gente imagina por computador, mas tudo que é ferramenta é considerado tecnologia, né? E aí, é importante a gente marcar, apesar da minha tese ser realmente voltada para biofeedback, para esse recurso tecnológico estrito sensu aí, que a gente pensa na área computacional ou mesmo dispositivos, a gente tem que avaliar muito que se você tiver uma bolinha, um anel que você tiver na sua mão, objetos que você tiver aqui, né? Você pode compartilhar isso, mostrar na tela para o seu paciente, ou mesmo durante a sessão, e sabendo o objetivo de terapia que você tem, você vai atingir. Então, essa ressalva antes da gente entrar na tecnologia profunda ali, né? Que às vezes tem pessoas que se assustam, que ficam ressabiadas, acham que não vão dar conta. Tem alguns recursos que eu administrei e que eu tenho mais habilidade, porque de fato eu estava dentro da linguística, dentro da fonética, que são recursos muito bacanas e que nem todo mundo tem afinidade, mas ao mesmo tempo a gente pode aqui, aí de nome talvez, o PRAAT, que é uma possibilidade tecnológica da gente fazer uma análise, o PRAAT é de livre acesso, é gratuito, todo mundo pode baixar no seu computador, ele não é pesado, mas é a dificuldade, às vezes, de como usar, né? A gente pode aproveitar isso, assim, se eu vou mostrar uma coisa bem simplesinha que eu tenho aqui de um paciente, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Então, aqui numa análise que eu tenho de um paciente, eu consigo dar esse paciente era muito difícil de fazer avaliação, aqui eu estou aumentando um pouco para vocês verem, eu vou dar um in aqui. São mais difíceis, porque ele tinha umas repetições muito curtas, então eu não estava conseguindo fazer essa análise com muita facilidade, só ouvindo, fazendo pausa na hora de repetir. Então, por exemplo, eu não conseguia entender muito aqui, esse 3 seria o número de sílabas, né? Eu não fiz o slide com o áudio, um segundinho que eu lembrei agora, pronto. Eu não vou te dizer um número exato. Então, vocês viram como foi muito curta essa repetiçãozinha aqui? E como ele fala muito rapidamente, é muito difícil de eu contar e de eu fazer essa análise toda. E às vezes eu não preciso nem transcrever. Aqui eu ouço depois desse trecho e consigo contar essas sílabas apenas. Te dizer um número exato. E depois, se eu quero saber a velocidade de fala, também fica muito mais fácil para mim. Eu vou seguir algumas outras partes aqui. Então, ele conseguiu até um bom trecho aqui falar mas sem... eu acho que é entre
6 a 5 anos. Então, uma das formas de análise que a gente tem como recurso, às vezes, não precisa usar para todos os casos, mas é uma forma da gente conseguir pegar alguns casos, por exemplo, ataque FEMI, aí que a Cris entende super bem e vai poder abordar isso no curso de aprofundamento, e que cada vez a gente tem visto mais, né, aquilo que a gente tem comentado, que os olhos não conhecem, né? O que a gente não tem conhecimento não cai. Então, atualmente, a gente tem tido bastante dia se aprofundando mais, e às vezes, para ter esse recurso, difícil de pegar aquelas repetições, né? A gente também tem como instrumento tecnológico que muitos, eu não queria aqui mostrar como uma propaganda, né? Mas a gente tem vários softwares na área da fala mesmo, e na área da linguagem, até os de processamento auditivo, tem muitos que, além, quando a gente tem a comorbidade, né, que teria de fato que trabalhar o processamento auditivo, e a gente tem também alguns aplicativos específicos para o processamento auditivo, não só o de sempre, que a gente sabe que a gente tem uma plataforma muito boa aí, que cada dia está crescendo mais, que muita gente já deve ter essa plataforma aí, mas a gente também tem alguns aplicativos, e esses aplicativos a gente vai poder mostrar para vocês, que tratam só da parte do processamento temporal, que é a área que a gente sabe muito que a pessoa que gagueja tem uma alteração, que a gente precisa investir bastante nisso, né? E a gente tem outros aplicativos de outras, eu vou compartilhar aqui, que são também de áreas, por exemplo, de consciência fonológica, e que a gente tem a possibilidade de utilizar aqui até para fazer uma nomeação, escuta segmentado. Então, se você escuta segmentado uma palavra... Ao, mo, fa, da. Né? E você pode depois pedir para a criança falar isso de forma prolongada, almofada. E os outros tecnologias que a gente pode ter por aí, que não é tecnologia computacional, mas, por exemplo, ter uma mola junto, ter algum objeto que ajude a dar essa prolongada, né? Que a gente tem algumas observações que a gente vai mostrar aí para vocês em detalhes. E a gente tem, claro, o feedback atrasado, que não sei se todo mundo já conhece, mas também tem aplicativos que a gente pode utilizar em alguns momentos da terapia, né? Eles são indutores de fluência, e não são eles que vão, na hora, como quando você está usando, tem pacientes que conseguem aí ter uma fluência, tem uns adendos que vocês vão saber um pouquinho aí depois mais, que não é para todo paciente, o que a gente tem que fazer antes, às vezes, de utilizar esse aplicativo é muito importante. Tem muitas pesquisas mostrando aí, a Cris tem uma pesquisa bem bacana, mostrando aí quais são as relações, né? Que a gente precisa, antes de usar esse aplicativo, saber. Não adianta só baixar no seu computador e experimentar e tal. E, além de tudo, todos esses instrumentos aí, que eu estou falando para vocês, tem que fazer antes. Vocês têm que experienciar isso e saber por quê. Porque qualquer objeto pode ser uma mega estratégia, pode trazer uma diferença na sua sessão, se você souber exatamente onde você quer chegar. Então, a gente tem os recursos de sequência de palavras, sequências de figuras, que muita gente tem em seu consultório na área da linguagem também. Então, fichas de linguagem, sequências de histórias, mesmo para mostrar, apontar. A Mirella vai falar um pouco que ela tem uma experiência super grande aí com crianças, mas a gente sabe também que a gente tem que tomar muito cuidado no teleatendimento, ela vai comentar um pouquinho mais, de não exagerar nesse uso, né? É muito cuidadoso isso, a gente não deve estar compartilhando o tempo inteiro os jogos ou compartilhando a tela, porque a gente quer melhorar a comunicação, a gente tem que ter o olho no olho o máximo possível, né? Então, também cuidado para não abusar da tecnologia, cuidado para não abusar dessa troca, dessa amostra, né, que a gente tem aí tão fácil hoje em dia, esse share screen, né, até com áudio e tudo, tão bacana, mas é cauteloso isso, tá, pessoal?
Tá certo, Astrid, muito obrigada por seus comentários valiosos. E realmente, assim, às vezes a gente fica deslumbrada com a tecnologia, mas como a Astrid comentou, se eu não souber os objetivos da terapia e se aquela tecnologia vai ser adequada ou não, porque não são todas, como ela comentou, adequadas para todos os pacientes. Eu tenho que ver faixa etária, eu tenho que ver nível de atenção, eu tenho que ver se ele tem um transtorno do processamento auditivo ou não, para usar a retroalimentação auditiva. Então, assim, tem muitas variáveis, como a Annelise comentou inicialmente, que eu preciso conhecer cada paciente para entender os objetivos que eu desejo, elaborar o plano terapêutico e, a partir daí, sim, eu pensar nas estratégias, e as tecnologias acabam sendo umas estratégias que podem ser usadas a meu favor ou contra, né? Eu preciso usar tudo com muita ponderação. Bom, desde março, né, com a pandemia, foram meses de estudos, de lidar com novos desafios, mas também de muito crescimento e fortalecimento da nossa área. É de consenso que as mudanças súbitas na rotina familiar podem ter piorado o quadro clínico ou terem atuado como fatores mantenedores da gagueira. Então, neste momento, eu convido a Mirella para nos contar, a partir de sua atuação clínica na telefonoaudiologia da gagueira. Eu gostaria de saber, que você dividisse um pouquinho com a gente, Mirella, qual faixa etária você acha mais difícil trabalhar? E se você poderia dar algumas dicas aí para facilitar a nossa teleterapia com as crianças que gaguejam. Primeiramente, que alegria, né? Estarmos aqui, uma sala cheia, refletindo, interessados em pensar na fluência. E olha, eu tenho que dizer que todas as idades têm seus desafios e suas alegrias, né? Todas as idades nos surpreenderam com desafios e com possibilidades incríveis. Então, se você me permite, eu queria dar uma pitadinha em cada. Né? Eu vejo Perfeito, Mirella. Olha, eu vejo que, pensando nos pré-escolares, as crianças pequenininhas, como a Annelise estava comentando, né? Eu acho que vou começar pelo chantilly, pela parte boa. Né? Eu acho que uma parte muito boa da teleconsulta é a presença dos pais de uma forma mais intensa. Né? Nós sempre tivemos a orientação de que pai e mãe participassem desse processo terapêutico, que fosse compartilhada a responsabilidade de ajudar essa criança a melhorar a fluência. E nunca foi tão fácil ter os dois envolvidos, né? A gente consegue dependendo da classe social, a gente consegue a babá, mas agora a gente tem tido mais possibilidades. Então, acho que esse é um benefício muito grande da teleconsulta. Então, a gente, claro, tem que flexibilizar um pouquinho mais os horários, mas a gente tem conseguido fazer essa orientação a pai e mãe em conjunto. E eu acho que essa é a parte mais tranquila. A parte mais desafiadora, eu acho, é descobrir qual é a forma ideal para cada criancinha pequena. Porque dos pequetuchos, nós temos crianças de 2, 3 anos que ficam 35, 45 minutos trabalhando na frente da tela. Tem crianças que não, vão ser sessões menorzinhas, então a gente faz 20 minutos com a criança, ou 15 com a criança, e faz uma interação com os pais. Então, eu acho que esse foi o grande desafio, descobrir o tempo de cada um, descobrir a forma, né? E eu acho que no começo, já temos aí 7 meses de isolamento social, né? Eu imagino que muitos de vocês já estejam habituados a essas descobertas que a pandemia nos trouxe, que o teleatendimento nos trouxe. Mas eu me lembro que no começo, com os pequenininhos, eu estava um pouco sem saber se eu apresentava a tecnologia computacional ou se eu apresentava os materiais concretos, né? E aí eu demorei cerca de 1 mês para entender que para muitos eu precisava continuar com concreto aqui e lá, e concretos diferentes. E foi uma grande descoberta, né? Então eu acho que já pensando na dica
para os pré-escolares. Quando a gente tem, eu vou repetir isso, né? Quando que a Astrid comentou, que a Cristiane comentou, quando a gente tem essa base científica que a Annelise estava comentando, e a gente sabe os objetivos, a gente pega os objetos aqui e trabalha. Então, vou dar exemplo bem rápido de teleconsulta hoje, feita com um pequeno de 3 anos de idade. Nós fizemos com bichinhos de pelúcia da patrulha canina, eu tenho uns aqui, ele tinha uns lá, a maioria diferentes, e nós pudemos fazer a modelagem de fala e os exercícios de diadococinesia e programação motora da fala, usando os nossos bichinhos, cada um com o seu. E foi incrível, né? Então, foi sensacional. Eu vejo que os pais nessa altura já estão mais habituados a esta dinâmica que a teleconsulta nos traz, né? Mas para, de repente, uma família que não está tão habituada, eu também colocaria como desafio a necessidade de organizar a casa, de organizar a rotina, de dizer que tem que ter um espaço específico para a gente fazer aquele trabalho, 100 pessoas passando aqui atrás, e o cachorro latindo aqui, e a porta aberta ali, né? Eu tenho um paciente de idade escolar já, que o ambiente que eles têm é o único que eles têm. É uma sala com 3 pessoas trabalhando simultaneamente. Já trabalhamos o processamento auditivo simultâneo, tá, gente? Estamos trabalhando. Claro, a gente se adapta à realidade que a família nos traz, mas com o máximo de organização possível. Então, essa família, cada um usa seu fone, né? A gente tem que ter algumas regras para que isso seja mais favorável, né? Organização. Pensando nos escolares, eu diria que o grande desafio nessa teleconsulta, eu acho que já é o oposto dos pais. Como os pais já confiam bastante na capacidade dos filhos com a tecnologia, o que eu tenho mais sentido é o pulo dos pais, né? Então, eles não precisam mais levar o filho até a clínica. Então, eles colocam o filho ali na frente da tela e ó. Então, um desafio que eu acho muito importante é a forma de envolver a família, né? Então, alguma coisa que sempre que a gente tem aula sobre terapia, as professoras aqui sempre colocam a necessidade da tecnologia para fazer esta ponte. WhatsApp, qualquer outro meio. Eu não tenho mais pais que se comunicam só por e-mail, é sempre por WhatsApp atualmente, né? Mas uma forma de trazê-los. Então, eu acho que esse tem sido o maior desafio, que é manter a família presente. Pensando na idade escolar, em todas as idades, mas eu preferi falar isso agora na idade escolar, é pensar sobre os interesses de cada paciente. Então, a adaptação do material que a gente vai apresentar, seja concreto, seja no compartilhamento da tela, seja nos jogos que a gente apresenta ou no diálogo, tem que ser pensando nos interesses de cada um. Então, se a gente tiver um jogo para acesso ao léxico, que muitas vezes a gente precisa trabalhar acesso ao léxico com quem gagueja, não é? Eu vou ter um que tenha animais, para uma pessoa que tem muito interesse por animais. Eu tenho um paciente que sabe tudo sobre todos os animais, insetos, pássaros, e aí parte daí e depois vai para o mais difícil, né? Porque essa é a zona de conforto dele, mas aí passa para o mais difícil. A gente tem que partir desses interesses que eles nos trazem. Então, a gente cria vários instrumentos diferentes de acesso ao léxico, passando pelos interesses dos pacientes, não é verdade? Pensando Pois não, Mirela. Crianças e adolescentes, né? Eu acho que em todos. Eu vou só reiterar rapidamente o que a Astrid comentou. A importância do compartilhamento de tela ser intercalado com essa interação que nós estamos aqui. Né? A gente tem uma necessidade gigante de trabalhar a comunicação. Então, muitas vezes a gente compartilha a tela
em alguns minutinhos a gente para de compartilhar, porque a gente vai fazer um comentário sobre aquilo. E a terapia de fluência, ela tem que mesclar. A gente mescla um exercício e faz um pouquinho de linguagem mais semidirigida, linguagem espontânea. A gente mescla para que aquela estratégia aprendida consiga ser transferida. Então, nesse momento de linguagem mais elaborada, a gente tira o compartilhamento de tela. Embora a gente ainda esteja falando sobre aquele assunto do jogo, do que estiver sendo compartilhado, a gente tira, e dali a pouco volta. E eu imagino que para todos vocês já esteja mais tranquilo depois de 7 meses. Share screen, stop share. Share screen, stop share. E a gente vai alternando janela, né? Essa parte é muito importante. Para adolescentes e adultos, eu tenho achado incrível fazer o atendimento online. Incrível. Eu vejo como limitação um pouco da percepção do som. Então, tanto quando a gente está fazendo relaxamento do trato vocal, seja com fonação em tubo, seja com as vibrações, qualquer tipo de relaxamento do trato vocal que a gente precisa trabalhar em várias faixas etárias, mas né, com adultos e adolescentes também, eu sinto um pouquinho de dificuldade nessa percepção. Então, o que eu tenho mais feito é, sempre nesses momentos, eu dou o exemplo, sou muito descritiva, porque eu sei que eles não estão captando o meu som da melhor forma, eles captam, eles escutam, mas não é tão limpo. Sou o mais descritiva possível, então sempre que a gente for trabalhar qualquer exercício, seja do trato vocal, de fala, que precise pegar o detalhe sonoro da voz, da fonação, ser muito descritivo, então uma habilidade que o fonoaudiólogo tem, né? E quando é a vez deles executarem, eu coloco o meu microfone no mute, porque o mínimo de interferência que se tenha do outro lado, o Zoom, ele é muito educado, sabe, o Zoom? Se tem um falando, ele muta o outro, pronto, ele escolhe, ele é educado. Então, eu sempre ponho o meu microfone no mute para observar e ter mais recursos auditivos do paciente que está ali conosco. Mas eu tenho visto muitos benefícios, eu acho que tanto adultos quanto adolescentes conseguiram encontrar nesse teleatendimento uma possibilidade de fazer trocas de formas intensas e eles fazem o vínculo da mesma forma, né, Cris? Eu acho que eles vinculam e eles se entregam e eles estão ali presentes e a gente consegue tanto trabalhar as estratégias de relaxamento do trato vocal, de cognitivo, emocional, as bases do quanto que a fluência impacta na comunicação, nas posturas comunicativas, a gente consegue trabalhar isso, consegue trabalhar as estratégias propriamente de modificação da gagueira, de modelagem de fala. Eu acho que o teleatendimento veio para ficar, e para alguns casos, hein, gente? Tá ótimo, Mirela, muito obrigada. Acho que foram dicas super valiosas da sua experiência aqui. Só para vocês terem uma noção, né, gente, é muito bom estar com profissionais que possuem, além de um grande conhecimento científico super atualizado, uma experiência clínica consolidada por longos anos de terapia, na terapia de gagueira, de todas as idades. Tem algumas aqui que acabaram atendimento 7h15 para entrar aqui, estão lá na clínica, né? Acabou o paciente, tchau, desliga e liga aqui para estar nesse momento com vocês. Então, acho super importante e a gente está entendendo, né, pelo que a gente escutou um pouquinho de vocês três falando, que, na verdade, para a minha terapia ser adequada, seja presencial, seja no formato remota, né, a terapia remota, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter um conhecimento baseado em evidência, eu preciso conhecer as manifestações do meu paciente específicas, então eu preciso avaliar,
ter o meu olhar clínico de avaliação fonoaudiológica, avaliar a fluência, a gravidade. Além disso, conhecer, né, os protocolos de autoavaliação, que estão sendo super ressaltados neste momento, que eu preciso entender a gagueira do ponto de vista da pessoa que gagueja. Então, por exemplo, tem um artigo que mostrou que estudou a gagueira, as tensões físicas do lado do fonoaudiólogo e da pessoa que gagueja eram adultos, e os fonoaudiólogos não percebiam as tensões diafragmáticas na garganta que os adultos relataram. Então, tem manifestações que são encobertas, que a gente não percebe, são invisíveis aos nossos olhos e não dão para escutar. Então, a gente precisa conhecer esses protocolos também, e tendo tudo isso em mente, com o conhecimento atualizado, a gente vai fazer esse atendimento, né, o melhor possível e principalmente conseguindo atingir os nossos objetivos e oferecendo a essa pessoa que gagueja, que tanto necessita, ela e sua família, uma terapia, né, de qualidade interessante. Muito bem, gente. Bom, eu vi que tinha uma pergunta aqui da Heloísa, Mirela, que acho que diz respeito um pouquinho, acho que até a Mirela já respondeu. Né? Uma das grandes dúvidas era como adaptar o teleatendimento em crianças pequenas, que eu acho que a Mirela começou por isso, e a gente viu que dá para usar, sim, aqueles objetos e materiais concretos que a gente usa no atendimento presencial, a mãe pode ter lá na casa dela, né? E você ter aqui e a criança utilizar, compartilhar a tela, né? Utilizar joguinhos e principalmente também alternar, que foram as dicas da Astrid e da Mirela, né? Para melhorar o processo de comunicação e não ficar só naquela tela e você pequenininho. Né, Mirela? Acho que tem algum comentário a mais sobre isso? Tenho. Gostaria de fazer um comentário. Tem no começo, né, que a gente estava começando a estruturar e a gente não tinha certeza como as crianças iam reagir, porque cada criança tem seu perfil, né? Cada família tem seu perfil. Então, eu comecei mandando algumas estratégias, não, combinando com a família as estratégias que eu utilizaria. Então, se aquele dia eu gostaria de utilizar alguma coisa concreta que tivesse mais montagem, eu pedia, vocês têm aí algum brinquedo? Já pedia para a família se preparar antes. Vocês têm aí algum brinquedo de blocos que possibilite algum tipo de montagem? Sim, ótimo. Então, hoje eu vou pedir, eu vou querer trabalhar isso, isso e aquilo. Mas como que eu abordava isso e aquilo com a família, né? Então, eu sempre tinha, em algum momento anterior, já conversado com a família sobre, por exemplo, para os pequenos, é a modelagem de fala, principalmente, né? Então, eu conversava com a família sobre a modelagem de fala e para a semana seguinte eu já falava, olha, hoje a gente vai utilizar este material e eu vou pedir para a gente trabalhar o início suave. E aí, nós trabalharemos juntas, combinado? Então, eu dava o exemplo, ensinava a mãe a utilizar, e a mãe utilizava também junto com a criança em muitos momentos. E eu ficava ali organizando a interação entre os dois, né? Então, ficava uma tríade. Muitas vezes, o que a família tinha era um quebra-cabeça. Então, eu combinava que a criança ia montar a peça na minha vez. Então, ela jogava na vez dela, a mãe na vez da mãe, e a criança na minha vez, para fazer essa tríade, mas sempre com alguma orientação anterior minha. Para algumas famílias não funcionava a orientação anterior, então eu separava junto com a família na hora, vamos buscar? Então você busca agora o seu brinquedo, que eu vou buscar o meu. A gente coloca mute e vamos. Também funciona. Eu acho que tem que ser trabalhado com naturalidade, porque a família tem uma certa ansiedade de que tem que a criança de 2 anos sentar ali e trabalhar, tum, 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 tum. E não é assim nem no presencial, gente, que dirá no online, não é verdade? Então, Claro, baixando essa ansiedade, funcionou, foi muito legal. que ótimo, Mirella. Inclusive, a Marta aqui tem comentado que ela pede os materiais antes para facilitar a terapia. Essa organização da terapia, compartilhar, a comunicação com os pais é fundamental neste momento no atendimento de pré-escolares. A Emily tem uma pergunta. Minha dúvida é sobre as doses dos exercícios. Vocês indicam exercícios curtos e que sejam realizados 2 ou 3 vezes ao dia, ou atividades mais densas e longas a serem realizadas apenas uma vez ao dia?
E aí, Annelise? Depende da criança, depende do tempo de atenção que ela tem, depende das disponibilidades que ela tem de ficar sentadinha na frente. Eu procuro primeiro organizar o ambiente, ela tem que estar numa cadeirinha baixa, onde ela possa entrar e sair sem ter alguém que tire e ponha da cadeira, coisas assim. É um desafio, mas é muito legal quando a gente está com muito claro na cabeça aquilo que a gente de fato quer fazer, né? Então, alguém aí disse há pouco aqui assim que no consultório a gente tem mais recursos, é que nós estamos viciadas em usar os recursos do consultório. Eu tenho feito uma observação, não sei se as minhas queridas amigas também têm. Tem jogos aqui que já estão velhinhos, assim, mas eu não posso me desfazer deles porque as crianças sempre vão atrás dos mesmos jogos. Ao mesmo tempo, na tela, eles cansam logo dos jogos que a gente tem na tela. Eles precisam de outras coisas. Então, o nível de atenção é diferente porque a tela cansa também. Exige ficar no consultório, mesmo que eles estejam trabalhando, eles circulam, eles se movimentam mais, né? É importante ter a ideia do porquê que a gente está fazendo, e isso funciona. Eu tenho hoje grupos de crianças entre 9, 10, 11 anos, e vou inaugurar a partir da semana que vem uma coisa que para mim, não sei se para a Cris ou para a Astrid, para a Mirella é novidade, mas para mim é uma novidade. Com tantos anos de estrada, vou ter o primeiro grupo de mulheres que gaguejam, somente mulheres. Nunca tive essa oportunidade antes, graças ao online, agora a gente terá essa possibilidade. Então, eu estou, inclusive, me organizando para poder fazer disso um próprio estudo de caso, porque a gente nunca teve quatro mulheres que gaguejam juntas. São coisas super legais que a gente tem que aprender também a fazer, né? Com certeza. Nessa pergunta aí que eu acho que teve, talvez, eu não sei se eu entendi um pouco a mais, eu acho que ela também estava com a intenção das orientações, do que fazer fora da sessão, né? Sim. Deu essa impressão. E também a gente tem que dosar isso, né? O WhatsApp é nosso super aliado, então eu até tenho, por exemplo, às vezes uma vontade organizada, não é vontade, eu já tenho um planejamento de fato, que eu quero que o paciente, ao longo daquela semana, faça várias sequências. Mas o que eu posso fazer? Eu posso dar um step, e aí já até combinar com ele, ó, dependendo de como você me devolveu o áudio disso que eu estou te pedindo, eu vou pedir um andar acima, ou a gente vai fazer. Às vezes eu nem preciso dizer tudo isso, posso segurar essa informação até, mas para não falar, ó, você vai fazer esse exercício, né? Senão também isso dá até uma certa angústia no paciente, falar, nossa, eu tenho que fazer tudo isso essa semana, pensando até mais no adolescente também, num adulto, né? Então você pode ir até organizando, isso também tem que ter uma certa cautela, até para o presencial, pode utilizar essa possibilidade aí do WhatsApp para sequência, não seria só um online, né? E pedir duas coisas que seriam interessantes, já pensando num adolescente, ou sabe que eu estou até com umas crianças de 8 anos já fazendo isso para mim. Você tem 24 horas para me mandar um WhatsApp do que a gente viu na sessão hoje e o que você tem, qual é a sua atividade. Então, sempre por escrito, isso é muito importante para ficar, mas ela também escrever e aquilo registra mais o que ficou para você. E aí você pode dar um adendo e adiantar, pode também mandar no próprio WhatsApp uma das tarefas, e aí vai na sequência. Você tem 24 horas, aí já combinando, porque você dá um tempão, olha, daqui até a próxima sessão, eles fazem, sabe, nas últimas 5 horas, às vezes te mandam a sessão é à tarde, eles mandam de manhã. Então tem que dar uma cuidada nisso, na quantidade do tempo também que você propicia para eles, né? E se por acaso não faz, a gente põe uma vírgula, olha, eu notei que você deixou para a última hora, eu notei que você não conseguiu, e vai organizando essa quantidade de exercícios que você perguntou, né? Isso é flexível com o paciente, mas a gente também vai dando umas ajustadinhas, umas apertadas, ou está fazendo pouco, está fazendo muito, então, dependendo, aí a gente vai ajustando no processo mesmo. Sim, mas essa pergunta foi muito interessante, né? Porque o que a gente deseja é a neuroplasticidade. Então, essa sistematicidade de regularidade dos exercícios no ambiente domiciliar
é fundamental para promover essa neuroplasticidade, né? Eu acho muito interessante. Gente, para a gente terminar essa sessão de dúvidas, a gente tem uma pergunta da Mitilene. O que vocês diriam para a família de uma criança que começou a gaguejar com 2 anos e 6 meses e que há predisposição genética, pois o pai é gago? Então, criança pré-escolar, o pai gagueja. Começa agora a tratar, não espera, por favor. A nossa obrigação profissional é fazer com que a gagueira não cronifique. A gagueira é uma coisa crônica se a gente não trata no momento certo. A literatura nos diz isso há muito tempo. Uma criança tratada o mais próximo possível do momento onde ela começa a gaguejar, ela tem, às vezes, 100% de chance, especialmente se for menina, né, de fazer uma recuperação completa. Então, são várias discussões que temos aqui. Curar gagueira é possível? Eu posso dizer, no meu nome em específico, que crianças pequeninas a gente cura a gagueira sim, o que a gente já não pode dizer da mesmo jeito de uma criança que está gaguejando já há 2, 3, 4 anos, dependendo, inclusive, da severidade e tal. Por isso, com os adultos também é tão difícil e as estratégias são um pouco diferentes, né? Mas os exercícios são importantes? São a compreensão da criança que gagueja, a compreensão da família dessa criança são fundamentais para o sucesso do trabalho. Então, não é só uma quantidade de exercícios, é o todo do contexto, como a Mirella e a Astrid e a Cris estão falando, é a organização do ambiente escolar, é a organização do ambiente doméstico, é os tempos das tarefas. As crianças estão atualmente com o sono muito perturbado, as famílias estão com as rotinas muito confusas, a gente tem que organizar um pouco melhor essas rotinas. É um aprendizado que está sendo para todos nós, e certamente a gente até gostaria de ter uma receita mágica, mas na verdade a gente ainda não tem. A gente tem muito trabalho e muitas vezes a gente nem sempre acerta, gente. Nem sempre acerta, porque não temos todos os conhecimentos, a gente está aprendendo todos os dias. É uma delícia isso, porque a gente aprende todo dia mesmo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa pergunta. Achei interessante porque você fez a observação sobre o histórico genético, né? A criança tem um pai que gagueja. Bem, se temos o histórico genético, a urgência é maior, né? A Annelise estava falando hoje, agora, né? A urgência é maior, né? Mas a gente tem uma sensação, né? A literatura tem nos apontado isso, de que praticamente todas as gagueiras são de origem genética. E o que pode acontecer é pular gerações ou ser a primeira mutação da família, mas elas são de origem genética. Salvo, claro, situações de lesão, de alguma outra questão neurológica também, né? Então, pensando que sempre tem essa base orgânica e que seja genética próxima ou longínqua, a resposta para quando iniciar o tratamento é sempre hoje, agora. Talvez não precise ser agora, porque traz uma ansiedade para a família. Mas o hoje, acho que pode ser boa. É sempre hoje. Pelo motivo que a Annelise falou, quanto antes iniciarmos o tratamento, maiores as chances de superação. E o tratamento não necessariamente vai ser terapia direta com a criança, mas já vai ser orientação à família. Eu acho que caso a caso a gente vai analisar, né? Mas não importa onde está a genética, é hoje, né, Cris? Não podemos esperar, né? Isso aí, porque é um fator de risco muito importante que deve ser considerado. Até a Isabela perguntou se há um protocolo ideal para avaliação. A gente vai apresentar já para vocês uma proposta aí. Então, antes de finalizar esse meeting, nós gostaríamos de convidá-lo para participar de alguns dos nossos cursos que serão oferecidos de forma remota, ou seja, online, no qual você vai ter a oportunidade de interagir, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, como geralmente fazemos e estamos acostumados nos cursos presenciais. Portanto, sem sair de casa, você poderá participar dos cursos com esse grupo de fonoaudiólogos que trabalha exclusivamente nessa área da fluência e seus distúrbios, né, para aprender melhor sobre a prática clínica dos distúrbios da fluência. Então, eu gostaria aqui de compartilhar, né,
o folder nosso aqui do primeiro curso, tá? Então, nós temos 2 cursos que nós vamos agora iniciar em novembro. O nosso primeiro curso, atendimento fonoaudiológico, presencial e remoto, é a 2ª turma. Nós já tivemos uma turma maravilhosa que terminou esse curso e eles pediram mais porque tinham amigos querendo fazer e nós ficamos tão entusiasmadas, né, que nós vamos aí abrir uma 2ª turma. Então, a gente vai ter a doutora Annelise falando no módulo 1, afinal a gagueira é orgânica e emocional, ela vai falar de fluência, de etiologia da gagueira, envolvimento da neurociência e os subtipos, né? Gagueira, taquifemia, pseudogagueira, gagueira por lesão neurológica. O módulo 2 é a Mirella, que vai falar, sim, de protocolos de avaliação da fluência, protocolos que medem que podem permitir uma análise qualitativa, quantitativa, também protocolos de autoavaliação, reconhecidos pela comunidade científica. Depois, no módulo 3, eu vou falar de terapia para crianças que gaguejam, o raciocínio clínico básico, vamos discutir alguns desafios do teleatendimento e oferecer todo um processo terapêutico os objetivos e as estratégias terapêuticas com exemplos para a prática clínica, né, presencial ou de forma remota. E, finalmente, o último módulo, 4, terapia para adolescentes e adultos que gaguejam, eu e a Astrid vamos ministrar, também mostrando os tipos de abordagens terapêuticas para a gagueira, vamos falar sobre as habilidades e competências do fonoaudiólogo que trabalha com gagueira, vamos apresentar os objetivos terapêuticos, a Astrid, em especial, vai falar sobre a tecnologia, os recursos tecnológicos que podem ser utilizados a favor desse trabalho de promoção da fluência, fundamentos da terapia, e vamos trabalhar com as técnicas de modelagem da fluência e modificação da gagueira. Então, esse curso ele ocorre em 4 módulos, o primeiro módulo começa agora, dia 7 de novembro, e quem fizer esse curso vai poder realizar o segundo. Então, agora, 14 de novembro, nós começamos o nosso segundo curso, o curso avançado, com a temática sobre multidimensionalidade da gagueira. Nós podemos perceber aqui que todos os professores falaram processamento auditivo, habilidade auditiva, linguagem, sono, ambiente, família, tudo isso está interferindo na gagueira, né? Genética, então a gagueira e a taquifemia, elas são multidimensionais. Então, nós vamos trabalhar nesse curso com 6 módulos. No entanto, para a pessoa fazer a inscrição nesse curso, nós temos um pré-requisitos. Pré-requisitos que são, primeiro, ter realizado o curso 1, ou para quem já fez o curso de especialização promovido pelo IBF, Instituto Brasileiro de Fluência. Então, vai ser uma turma que já teve um conhecimento prévio, porque nós vamos aprofundar. Esse curso vai ser desenvolvido em 6 módulos, eu vou ministrar os 2 primeiros. O primeiro eu vou falar sobre a base da multidimensionalidade, os autores, os principais modelos que defendem a multidimensionalidade da gagueira, da taquifemia. Vou falar sobre os conhecimentos teóricos importantes para avaliação e terapia da taquifemia. No módulo 2, eu vou terminar o diagnóstico de taquifemia e vou falar sobre a terapia. Depois nós temos no módulo 3, a professora Annelise falando da neurociência dos distúrbios da fluência. Ela vai oferecer os estudos mais recentes de neurociência, vai falar das investigações, das novas descobertas, vai falar um pouco sobre os fatores de risco da gagueira, também a identificação de comorbidades, né, que a gente tem aí, as meninas relataram, gagueira com outros distúrbios, e como melhorar os resultados da avaliação e do tratamento a partir desses conhecimentos. Depois, o módulo 4, a Mirella vai falar do processo diagnóstico de gagueira. Então, vai nos ensinar sobre avaliar a gravidade da gagueira, as etapas do processo diagnóstico, vai conversar bastante sobre os fatores de risco, os protocolos que viabilizam o conhecimento dos impactos da gagueira, porque eu acho que essa parte o fonoaudiólogo ainda não está muito acostumado, e ela vai disponibilizar e comentar com a gente os modelos de relatórios fonoaudiológicos que são tão importantes para a gente ter uma aderência desse paciente da família ao tratamento.
Depois a gente tem o módulo 5, que vai ser sobre a terapia infantil da gagueira, que vai ser também a própria Mirella que vai falar sobre orientação familiar, a professores, a terapia, e ela vai oferecer essa prática de terapia e atendimento remoto, também vai discutir casos de comorbidade, gagueira e transtorno do processamento auditivo central. E, finalmente, no módulo 6, a Astrid e a Annelise vão falar sobre a terapia de adolescentes e adultos, falando aí um pouco desses recursos tecnológicos, usando essa prática. Também vamos comentar de bilinguismo e gagueira, né? Apresentação de casos clínicos para discussão de estratégias e prática das estratégias mais utilizadas na terapia. Então, esse curso avançado, ele tem o objetivo da gente aprofundar o conhecimento, discutir casos clínicos e aprimorar esse raciocínio clínico que a gente tanto discutiu nesses cursos. Então, eu gostaria, assim, de agradecer a presença de vocês e dizer que a gente espera encontrar vocês em algum de nossos cursos. E agora eu vou passar a palavra para a Alegra. Muito obrigada. Alegra, o som. Aí. Bom, foi linda a apresentação. Muito obrigada, Annelise, Mirella, Astrid. Muito obrigada, Cristiane, pela sua moderação. Sem dúvida nenhuma, é uma equipe que tem muito conteúdo para passar para a gente, uma fala fácil, uma maneira tranquila de mostrar que o trabalho pode ser desenvolvido, mas com muita consciência, com muito conhecimento. E eu acho que a gente tem uma equipe de muita base, né, de muito conhecimento para poder passar para a gente todo esse trabalho que a gente tem para organizar e poder realizar junto aos nossos pacientes. Gostaria de agradecer imensamente essa equipe IBF, do Instituto Brasileiro de Fluência, que vem desenvolvendo esse trabalho com estudos, com cientificidade, com muita consciência profissional e excelência, né? E estar disponível para estar conosco. Isso é, eu acho, o maior ganho que a gente tem. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço pela participação de vocês e por esse meeting maravilhoso, e agradeço a participação também de vocês de estarem conosco. E, se possível, eu gostaria que abrissem as câmeras para a gente poder tirar uma foto e registrar esse momento maravilhoso. O que vocês acham? É possível? Acho que sim, hein? A gente quer ver a carinha, o sorriso de vocês. Tem muita gente agradecendo. Obrigada, Mitilene. Teve uma pergunta que a gente não respondeu, mas a gente vai responder por WhatsApp individualmente. E, Alegre, eu queria dizer que uma novidade que a gente vai inserir agora é que nosso curso ele funciona das 8 às 12, depois das 13 às 15 horas, né, de sábado. E após cada bloco, então, antes do intervalo da manhã, tem um pequeno intervalo, a gente vai abrir 10 a 15 minutos para tirar dúvidas. Antes do meio-dia, a gente abre para tirar dúvidas. Antes do término do curso, a gente abre para tirar dúvidas. Então, essa interação com vocês, ela vai ter 3 momentos, assim, que a gente para de dar aula, desliga compartilhamento de tela e vamos lá ver o que está no chat. Sempre tem uma professora que está monitorando e a outra que vai... E a gente pode abrir e discutir casos. Esse é o grande diferencial, Cris. Vocês estão sempre juntas, todas presentes na aula. Enquanto uma palestrante está ali falando, trazendo a sua experiência, a contribuição das outras colegas, né, na verdade, de vocês atuando e complementando o conteúdo e também atentas às dúvidas dos próprios alunos, né? Que isso é uma coisa importante, né? Vocês estão sempre atentas e cada uma contribuindo, muitas com a sua experiência, complementando a experiência da própria professora daquele módulo. E, na verdade, né, a gente até tem agora, criou um grupo de WhatsApp que facilita um pouco essa nossa comunicação. A gente quer manter esse grupo, o nosso objetivo com esse grupo não foi somente fazer a integração por conta do meeting, a gente quer que ele se mantenha e que as pessoas possam
trazer suas dúvidas e se colocarem e fazer trocas de experiências. Esse é o perfil do nosso curso da Fonotrade. A gente está sempre fazendo grupos, mesmo após o término dos cursos, para que vocês continuem se mantendo com a interação, não só com os professores, que estão sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e ajudarem, inclusive na sua atuação clínica, mas também com os próprios colegas, que também trazem muitas contribuições. Então, esse grupo de WhatsApp, ele tem um objetivo não somente, ele não vai terminar hoje, ele pode se continuar como sendo uma ferramenta para vocês, para estarem sempre com trocas e esclarecerem dúvidas, que vocês, no nosso consultório, às vezes é muito solitário, né? Nosso trabalho, às vezes, é muito solitário. Então, às vezes, a gente tem dúvidas e não tem com quem compartilhar. Então, esse é um presente que a fonoaudiologia dá para a gente, essa nossa interação, porque a gente tem esse trabalho de comunicação, a gente gosta de se comunicar, né? Já é uma vertente da nossa profissão, então a gente não pode deixar que isso acabe. Então, esse nosso grupo é um grupo que vai se manter, e eu gostaria de convidar vocês a fazerem parte do nosso grupo, não somente no WhatsApp, mas também no nosso curso, né? Então, é um espaço que vocês têm, inclusive, para estreitar o nosso contato e a nossa fala, né? Então, se vocês precisarem de perguntas a respeito de como fazer a inscrição, nós temos um site, o nosso site é fonotrade.com.br, está disponível, aberto a vocês, onde vocês podem, através do link que a gente vai colocar no grupo, ter as informações detalhadas de cada curso que a Cristiane apresentou e, inclusive, fazer as inscrições, né? E eu tenho uma coisa para falar para vocês, um presente também. Na sexta-feira, amanhã, dia 30, às 18 horas, vai ter um sorteio da Fonotrade. E nesse sorteio, a gente está oferecendo um cupom. Nós não direcionamos para nenhum curso especificamente. Nós estamos oferecendo um cupom no valor de R$300 e que você já tem, caso ganhe, o primeiro módulo pago do curso da gente, né? Então, eu estou convidando vocês, inclusive, a irem lá no nosso perfil do Instagram, @Fonotrade. Façam lá, ainda dá tempo, nós temos menos de 24 horas para se inscrever e colocar. É muito fácil participar, você só coloca a indicação de 3 nomes e segue a Fonotrade. E quem sabe, a sorte que a gente tem, porque a gente tem mesmo, né? Quem sabe vocês não ganham, né, o primeiro módulo do curso. Tá bom? Muito então, vamos tirar foto. Alegra. Vamos lá. Sorrindo. Vou até tirar o óculos. Isso, nós temos várias salas, a gente tem 3 salas, então a gente vai esperar um pouquinho. Vou pedir uma paciência para vocês. Eu escrevi aqui no chat, tá? O @Fonotrade para inscrever e concorrer ao... o cupom, né? O cupom. Vai ser nosso primeiro. Eu quero que estejam todos presentes lá para me dar força, meu primeiro sorteio. Alguém mais vai abrir a câmera para poder aparecer na foto? Oba, Heloísa, obrigada. Obrigada, Essa galera é muito Maíra, Marta. Marta Areias, que saudade, minha amiga. Que bom Marta Areias participou um monte aqui no chat. Isso, meu amor. Ana, isso, obrigada, Ana Deolindo, muito obrigada. Marta, pode abrir, Marta? Nossa colega, presente do nosso curso no primeiro curso, que vai estar conosco no segundo também. Sim. Já tirei uma foto. A Joana também está aí. A Elô, eu tenho mestrandas, doutorandas, alunas de graduação, colegas, gente que eu fui banca, né, Maíra? Muito legal aí ver essa galera tão animada. E isso é muito rico, gente. Enquanto ela vai tirando a foto, esse grupo que a gente já deu o curso, a gente mantém, continua o grupo no WhatsApp e a gente compartilha lives, compartilha materiais que estão disponíveis gratuitamente, teses, dissertações que a gente super recomenda, material que está disponível no IBF.
E durante o curso, é muito interessante que sempre tem um professor que está plugado ali no chat e que ele já vai respondendo a dúvida, ele já vai compartilhando o material ou vai no grupo do WhatsApp mandando. E o que é muito interessante, o grupo é bastante diverso. Então, eu posso ter um aluno de graduação que não tem experiência, eu posso ter uma professora doutora que tem aí 20 anos de experiência na gagueira. Então, isso ajuda muito, né, o nível do grupo, e isso, as discussões são muito ricas e sempre a gente está ajudando e alimentando com materiais para vocês se manterem atualizadas, que esse é o nosso objetivo, tá? E vale dizer que, por ser online, vocês estão as 4 juntas, né? Que isso não estaria acontecendo no presencial, Sim, né? não seria viável, né? E neste momento online a gente consegue participar e interagir e comunicar aí com vocês, tá certo? Então, tá bom. Alegre, eu coloquei também no chat que qualquer dúvida podem perguntar por WhatsApp, né? Assim, Esse grupo vai se manter, fiquem, não saiam não. Era exatamente o programa, o que eu ia mas... dizer, assim, Pois a não, possibilidade Annelise? do online é que estamos sempre às 4, mas a regra... Não, eu Isso estava tem dizendo que tornado assim, o curso legal. É. Sim, sim, com certeza. O bom é que eu fico com vocês o tempo todo, né? É muito bom a gente unir aí Marília, Porto Alegre, São Paulo, né? Pessoas com diferentes experiências, mas longos anos de experiência na terapia da gagueira, e também pessoas que têm contatos diferentes pelo mundo, diversas investigações e pesquisas, e estão constantemente atualizando, né, os seus conhecimentos científicos. Pessoal, muito obrigado por sua presença, foi muito gostoso nessa noite de quinta-feira estar aqui com vocês. Eu acho que é uma característica do nosso grupo e da Alegra, que vocês já perceberam como é o acolhimento ao grupo, pensar que a gente oferece a nossa aula, o nosso curso para vocês. Então, o objetivo é que vocês aprendam, realmente consigam sair da aula de uma forma diferente. Já na segunda-feira, a nossa aula é sábado, segunda-feira está usando o que vocês aprenderam no sábado, tá? Esse é o nosso objetivo, ser bastante prático. Anne, queria tá complementar também, agora você falando, a aula realmente acontece no sábado, e na segunda-feira, agora nós temos uma plataforma acadêmica, né, da Fonotrade, que é a Fonotrade Academy. Então, o que facilita o acesso a todo o conteúdo que é compartilhado pelos professores e, inclusive, a gravação. Nessa plataforma, vocês vão conseguir, através de um acesso que nós vamos liberar para vocês, de login e senha, vocês vão ter, já na segunda-feira, né, logo após a aula, todos os materiais compartilhados pelo professor e a gravação da aula. E vocês vão ter por 20 dias tempo para revisão dessa aula. Então, além de vocês terem a possibilidade, vocês vão assistir a aula presencialmente, vocês têm acesso ao vídeo, mas o que é melhor é que vocês têm uma plataforma onde vocês têm organizado todo esse material. Hoje, e não fica aquele material todo assim, compartilhado, às vezes por e-mail, às vezes no WhatsApp. Então, a gente conseguiu hoje dar a vocês um certo conforto em relação a coletânea de todo o conteúdo, para que vocês tenham maior organização e que possam baixar diretamente o material para o computador de vocês. Então, isso também é mais uma novidade que eu queria passar para vocês. Muito legal, Alegra, porque apesar do curso ser remoto, o aluno, quer dizer, ele vai participar e ter 100% online, essa interação que a gente vai ter aqui, né? E daí ele vai ter, após na segunda-feira, 20 dias de acesso aos materiais que o professor disponibilizou, bem como a gravação da aula. Então, ele vai poder escutar novamente, tirar as dúvidas. Isso é fantástico, né? Eu acho essa forma de aprendizagem é o que a gente tem usado na universidade e os alunos estão amando. Eu estou terminando 2 disciplinas e eles se surpreendendo como eles conseguiram aprender nessa forma de atendimento remoto. Né? Impressionante a possibilidade realmente da gente aprender com isso. Imagino vocês, que é um grupo, né, ou de um aluno de 3º, 4º ano, ou uma fonoaudióloga já, né, mais
mais madura, no sentido de prestar mais atenção, com certeza o aproveitamento é maravilhoso. Gente, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Alegra, Nelise, Obrigada, Mirella, Astrid, cada uma de vocês aqui que está presente. É uma honra enorme, nós ficamos super felizes quando nós tivemos que fechar a inscrição, né, desse meeting, menos de 24 horas, o nosso WhatsApp bombando de gente querendo, e Alegra, não, vamos manter pela qualidade dos primeiros inscritos, porque a gente sempre quer manter que o aluno consiga entrar e que a gente consiga interagir, e é por isso que a gente fechou, né, essas inscrições do meeting, tá bom? Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite. Boa noite para vocês, mais uma Boa vez. noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Pra vocês. pessoal. Delícia ver carinhas de ex-alunos que faz tempo que eu não vejo. Olha, para o pessoal que fala em espanhol, a gente fala mais devagar no curso, tá? Então, é um português totalmente inteligível para os hablantes de espanhol, porque nós tivemos uma galera aí firme do pessoal do Peru, do Chile, assistindo o nosso curso. Então, a gente toma esse cuidado de ter um português um pouco mais, uma velocidade mais controlada, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos.